Olá, meus irmãos, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Oséias, como é mais conhecido, ou Hoshea, do hebraico. E no versículo 1 do capítulo 4 temos o seguinte: Ouvi, pois, a palavra de Yahweh, vós filhos de Israel, porquanto eu sou Yahweh, tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim sobre a terra. Estou lendo aqui na versão de King James, porém outrora a versão de King James coloca uma certa tradução do nome do Eterno, das letras YHWH, que equivalem a Yud He Vav He, outrora colocam Senhor. Aqui ao lado temos a versão de João Ferreira de Almeida, e nessa segunda repetição de Senhor aqui, temos pela Strong, que também equivale às 4 letras Yud He Vav He, embora na tradução da Strong não seja Yahweh, como está na King James. Está Yehová na da Strong. Vejam que são interpretações, traduções diferentes uma da outra. Aqui ao lado esquerdo, na versão hebraico moderno, temos aqui as 4 letras Yud He Vav He. Podem conferir aqui que são as mesmas do nome do Eterno, do nome do Pai. Porém, a tradução não é Yehová, nem Javé, nem Jeová, e onde se repete Senhor no início e na segunda vez, primeiro e segunda vez está aqui, para que percebam que não é uma outra palavra, é realmente o YHWH, as 4 letras do nome do Eterno. Porém aqui na King James eles traduzem uma versão americanizada, não usam a letra H com som de RR, porque essa letra equivale à letra Re, que no hebraico tem som de RR. Então eles pronunciam Yahweh, porém, pela gramática hebraica não está correto, devido à letra H ter som de RR. Essa letra H equivale à letra Re do hebraico. Ok? Depois falaremos sobre este E, que não está na pronúncia do nome dos profetas, como Yeshayahu, Yirmiyahu, Matityahu. Nesses nomes dos filhos de Israel em hebraico, temos a pronúncia correta, que não é Yahweh e nem Yahweh, é Yahu. Por isso leio Yahu, para que comecem a entender o verdadeiro nome. E para quem ainda não viu, vejam na descrição desse mesmo vídeo ou no canal os vídeos, o nome do Pai e o nome do Filho. Então vamos continuar a leitura no versículo 2, onde está escrito: Tudo quanto parece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites, a violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Temos aqui novamente o Criador mostrando, no versículo 5, Israel como a mulher, mãe dos filhos de Israel. E quem é o marido? O eterno Criador. Porém ele promete destruir Israel, que é a vossa mãe, falando aos sacerdotes, os falsos profetas e pastores que desviaram os filhos de Israel. E aqui o Eterno determinou que destruiria a nação de Israel. E de fato destruiu quando o Império Assírio
dispersou os habitantes da casa de Israel por outras nações. Percebam que no versículo 1, 2, 3 e 4 transfigura um cenário exatamente como está nos dias atuais, onde muitos que habitam nessa terra, a exemplo do Brasil, não possuem verdade, não vivem em verdade, em bondade e compaixão, misericórdia, justiça nem conhecimento do único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Vivem em desonestidade, corrupção, sem amor ao próximo. E está escrito que o amor de muitos esfriaria. Assim disse o nosso Salvador. E ainda mais, tudo quanto fazem ou aparece, se sobressai a maldição. A mentira, o assassinato, o roubo, o furto, o adultério, traição e transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Toda a corrupção, toda a maldição acaba afetando o povo e eles sofrem, gerando assim, entre eles, mais maldade e iniquidade, gerando frutos do pecado, que são o roubo, o furto, o adultério. Se as pessoas estão em pecado devido à corrupção do nosso país e do mundo inteiro, elas passam a cair mais ainda no pecado, devido a pecados de outros e de outros. E por esse motivo, como está no versículo 3, a terra é ressequida, ela fica de luto, e os habitantes desfalecem, morrem de fome, como está acontecendo na Venezuela. Crianças estão morrendo de fome na Venezuela. Em outros lugares também. O Brasil, apesar de ser um país muito abençoado por natureza, o Eterno abençoou a nossa nação. Devido à corrupção, muitos também estão passando por dificuldades e até morrendo por doenças sem ter o tratamento devido nos hospitais ou sem ter meios de recorrer a médicos pagos ou particulares, devido à pobreza que a própria corrupção do país também tem contribuído e gerado, devido aos seus pecados e amor ao dinheiro. E o Criador, a exemplo de Israel, também deixa uma nota: ai de quem se levantar contra o seu povo, porque a acusação dele aqui no versículo 4 são contra os sacerdotes, os falsos pastores que têm desviado as ovelhas do meu pasto, disse o Eterno ao profeta Irmiarro, mais conhecido como Jeremias. Culpa dos falsos pastores que fizeram tropeçar até escolhidos do Eterno. E por essa razão ele prometeu e destruiu Israel, e destruirá qualquer nação que se levantar contra ele nos últimos dias. Então orem por nossa nação, para que ela não esteja contra Israel ou Jerusalém, ou contra o Eterno, até os últimos dias. Que ela mude de posição, esteja em um outro posicionamento, como crente no único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. E no versículo 6 temos que: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Eis aqui culpa também dos falsos pastores e líderes que não alimentaram o povo com a devida palavra e entendimento das Sagradas Escrituras. E assim o povo ficou sem entendimento, sem revelação realmente das Sagradas Escrituras, sem conhecimento, e tem sido destruído em vários campos, em várias áreas, seja espiritualmente ou materialmente. Vejam a prova que foi devido aos ensinos desses falsos pastores, que muitos estão perecendo hoje, porquanto fostes negligentes no ensino
eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, do teu Criador. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Eis aqui uma palavra do Eterno direto a esses falsos pastores e líderes que não têm ensinado a palavra devidamente aos fiéis que os seguem. E no versículo 7 temos: ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mas eles pecaram contra a minha pessoa, eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. E realmente, nos últimos dias tem surgido muitos apóstolos, sendo que aqueles apóstolos que o nosso Salvador nomeou, aqueles 12 apóstolos, verdadeiramente o fundamento da sã doutrina dos apóstolos foi sobre aqueles 12. Aqueles 12 que o Eterno Salvador nomeou, e não sobre esses que estão surgindo hoje com títulos de apóstolos. Eles não são apóstolos, são falsos apóstolos, porque o fundamento da igreja ou da congregação em Querrilá, do Mashiach, do Messias, está fundamentado no fundamento dos apóstolos, que é o nosso Salvador, a fé nele, que ele ressuscitou, que ele é o Filho do Elohim vivo. E quando diz que é sobre o fundamento daqueles apóstolos, está se referindo àqueles 12 apóstolos, e não a outros apóstolos que surjam atualmente. Eles não têm autoridade para mudar nada nas Sagradas Escrituras, ou ensinar coisas que estão contrárias às Sagradas Escrituras, ou não existem nelas. Porém, muitos têm seguido essas pessoas, esses falsos apóstolos. E no versículo 8 temos: eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal, e cada vez mais. Aqui é o Eterno que dá essa palavra. Eles desviam o povo e quer que eles continuem desviados da verdadeira sã doutrina. E no versículo 9: sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Eles não escaparão do juízo que virá sobre todos os habitantes da terra. Eles não escaparão quando o Eterno cobrar toda a palavra que eles falaram dele indevidamente. E no versículo 10 temos: comerão, mas não se satisfarão, entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahweh e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, entregando o discernimento e o bom senso do meu povo. Esses falsos líderes, independente da religião que seja, induziram o povo ao pecado, como se não fosse nada demais, como se não fosse pecado, e assim esqueceram do Criador dos céus e da terra. E no versículo 12 temos: eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acredito que recebe respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, o seu Criador. Vejam que muitas pessoas que realmente são do Eterno foram desviados para adorarem imagens de esculturas, pedaços de madeira e de gesso. Porém, o Eterno diz: ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Criador, o seu Elohim, o seu Deus, como está aqui na tradução. Porém, na versão de King James tem a palavra original Elohim. Vejam que na João Ferreira de Almeida só está somente seu Deus. A versão de King James costuma colocar a palavra original em seguida da palavra substituta e não tradução exata. Vamos ao versículo 13. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas, como o carvalho, o álamo
e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante, e assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Vejam que aqui ele fala da adoração e culto a árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, e as enfeitam, queimam incenso. É a mesma coisa que fazem com a conhecida árvore de Natal, todos os anos, no fim do ano, em dezembro. É um costume pagão de montar uma árvore, de montar o pinheiro e enfeitá-lo. Não tem nada a ver com o Criador de Israel, com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E por terem desviado sua fé no único e verdadeiro Criador, o Eterno diz o que aconteceu com eles ao fazerem isso. E assim vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Essas pessoas seguem os princípios da palavra? Essas pessoas do mundo que festejam o Natal, a maioria não preservam os princípios morais, bíblicos da palavra do Eterno. Eles se casam e se separam. Os artistas da televisão são os que mais fazem isso. Se separam, se casam, se separam. Às vezes até sem cometerem adultério. Trocam de parceiros, como trocam de roupas, mas não deixam de enfeitar. E no versículo 14 temos: no entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos. Pagãos, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos, e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais a seus deuses. Vejam que é uma cultura. Sacrifícios oferecidos pelas prostitutas, pessoas que não são fiéis ao Criador ou à fé no único Criador, e são como infiéis ou prostitutas culturais a seus deuses, porque são pagãos, seguem costumes pagãos e não das Sagradas Escrituras, não realmente do que o Eterno determinou para o seu povo. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Por isso o mundo vai de mal a pior, porque se afastaram demasiadamente dos verdadeiros princípios que as Escrituras Sagradas ensinam. E no versículo 15 temos: ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, casa da impiedade, e não dizeis: juro pelo nome de Yahweh. Aqui temos uma exortação, naquele contexto histórico e original, que o Eterno avisou a casa de Israel não perverter também a casa de Judá, o reino do sul. A casa de Israel, o reino do norte, não pervertesse ao reino do sul, a casa de Judá, fazendo com que eles também fossem culpados pelos pecados deles, do pessoal da casa do norte, da casa de Israel. Lembrando que depois que o reino foi dividido, o reino de Israel com Salomão, no reinado ainda de Salomão, onde ficaram 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do norte, o primeiro rei do reino do norte da casa de Israel, Jeroboão, ele pecou contra o Criador, levantando um altar a um ídolo estranho. E assim sucessivamente, os reis da casa de Israel traíram ao Criador. Por isso essa indignação no livro de Oséias contra a casa de Israel, o reino do norte. E no versículo 16 temos: o povo de Israel é rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahweh apacentar sua gente como cordeiros na campina? Aqui o Eterno assemelhou o povo de Israel, o povo da casa de Israel, o reino do norte, como uma bezerra teimosa, também como um burro, um animal que é teimoso, empaca. Você fala e ele não obedece.
Agora vamos ver no livro de Isaías para entendermos o contexto desse versículo 16 da bezerra teimosa. Então, em Isaías, ou Yeshayahu, capítulo 1, mesmo versículo 3, temos que o Eterno, quando fala com o profeta e direciona o profeta a falar com o povo de Israel, o profeta se dirige assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Vamos ver agora em outra versão. E vou tirar aqui a versão em hebraico e colocar. Vamos ver essa católica e uma versão de João Ferreira de Almeida. A revista corrigida. Lemos a versão de King James. Na católica está: o boi conhece o seu proprietário, e o burro a cocheira do seu dono, mas Israel não conhece nada. O meu povo não entende. E na de João Ferreira de Almeida: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, Israel não conhece nada. Foi o que vimos no versículo 16. Igualmente, muitos estão nos dias de hoje como uma bezerra teimosa e selvagem. Até o boi conhece seu proprietário, aquele que é seu dono, o seu criador, e a cocheira do seu dono, mas Israel não conhece nada. O povo a quem o Eterno ama e tem predestinado salvação para eles tem recusado, tem dado as costas para aquele que os amou. E aqui o Eterno tem assemelhado eles a pior que um jumento, que um burro, porque como bezerra teimosa escutam e não respondem. Até admitem que possam estar errados, mas não se arrependem. E no versículo 17 temos: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Ou seja, nós devemos sim alertar o povo da idolatria e do pecado deles, como está escrito no livro de Apocalipse, que aquele que é puro se purifique mais ainda, aquele que é santo se santifique mais ainda. E também que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Devemos alertá-los para que eles se arrependam, inclusive nossos familiares e parentes. Porém, isso deve ser feito para que o sangue deles não seja cobrado de nós. Porém, se eles estiverem por muito tempo nesse estado de bezerra teimosa e selvagem, como disse o Eterno na sua sagrada escritura, não é a palavra de um homem aqui ou um conceito humano, foi a palavra do Eterno através do profeta Yeshayahu, Isaías. Nós devemos falar, porém se eles não quiserem, como está escrito aqui, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Faremos a nossa parte, porém se não derem ouvidos e permanecerem por muito tempo em suas idolatrias, entregue ao Criador e deixem como está. Porém devemos alertá-los para que o sangue deles não seja cobrado de nós, e que o Eterno Yahushua os abençoe com sabedoria para isso. E no versículo 18 temos: mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas. Vejam que é de honra e glória para eles viverem em devassidão. E no versículo 19, o Eterno diz: mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação, porque serão varridos, destruídos todos os altares a ídolos estranhos, e a humilhação será com esses que o adoram. Os juízos virão, porém muitos serão pegos de surpresa, como o próprio nosso Salvador disse no livro de Mateus, capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, que muitos bebiam, comiam e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos.
assim será na vinda do Filho do Homem. Então temos aqui a indignação do Eterno com o povo da casa de Israel e atualmente dos gentios que estão em várias nações. E não se esqueçam que esta palavra que o Eterno trouxe ao profeta Hoshea para o povo da casa de Israel é uma grave acusação, um alerta e acusação, advertência de como estão e o que poderá ocorrer se não se arrependerem. Então concluo aqui mais esse vídeo, o capítulo 4 do livro de Hoshea. Até o próximo estudo e que o Eterno Yahushua abençoe a todos. Shalom e até um próximo estudo.